Meu nome é Oi, sexto ano, meu nome é Graziele. Nós vamos trabalhar hoje sobre a história do Antigo Egito. Para a gente compreender a sociedade do Antigo Egito, a gente tem que entender que todas as civilizações antigas, elas se constituíram próximo a rios. O Egito também não foi diferente. Antes do Egito ser constituído como Egito, próximo do rio Nilo, ele possibilitou o rio o surgimento de nomos, que são comunidades que praticavam agricultura em suas margens. Por volta de 1805, mais ou menos, antes de Cristo, o cultivo ocorria após o transbordamento das cheias, anuais do recuo das águas. Por volta de 400 mil a.C., esses nomos passaram a estocar água para poder irrigar essas terras mais distante e ampliar a produção de seus alimentos. Com isso, o que possibilitou? Essa ampliação de alimentos, essa estocagem de águas, as nomos foram crescendo cada vez mais e mais, agregando mais pessoas para aquela comunidade. O rio Nilo era tão importante que ele era considerado também como uma divindade. Fora isso, as coisas que ele providenciavam para essas populações, que moravam na beira do rio. Além do alimento, e da possibilidade de irrigar as plantações, o rio ainda trazia elementos importantes como o humus. O humus era uma espécie de argila ou de lodo que eles utilizavam até para fazer a confecção de papéis. Por quê? Porque o Egito antigo, ele era sua característica o domínio da escrita. A sua escrita era denominada como hieroglifos. O que se baseava esses hieroglifos? Eles eram imagens de animais, até mesmo imagens de pessoas que contavam o cotidiano dos egípcios. Cada imagem representava uma letra ou algum acontecimento. E os egípcios, eles destacavam assim nas paredes ali, era como se eles fizessem um memorial do dia a dia deles, das colheitas, de tudo que acontecia no período. Só que nessa sociedade, somente os sacerdotes, a família real e os escribas que possuíam o domínio dessa escrita. As outras pessoas de camada mais pobre não tinham esse conhecimento. Fora isso, o que os egípcios deixaram para a gente? Por que a gente estuda a sociedade egípcia? Porque foi através dos egípcios, eles trouxeram para a gente conhecimento mais ampliado na matemática, o domínio da astronomia e também o domínio da medicina, que a gente vai ver mais para frente. Com essa grande população foi crescendo em volta do rio, eles dividiram o Egito em Alto e Baixo Egito, mas por causa de grandes confusões, brigas que existiam naquela região, o Egito foi unificado e um líder foi levantado. Esse líder recebeu o nome de Faraó. O Faraó, além dele ser um líder político que governava o território, ele também era visto como uma divindade. Puxando o gancho aí dessa divindade do faraó, a gente vai ver a religião dos egípcios. Não tem como estudar os egípcios sem ver a sua religião. Eles eram politeístas, que é isso? Eles acreditavam em vários deuses, Mas o principal deus deles era Ra, que era o deus Sol. Esse deus era cultuado e era o supremo deus de todos os deuses que existiam no Egito. Fora isso, existiam outros deuses também, e cada divindade tinha a sua responsabilidade, Por exemplo, Anubis era o deus da morte. Então, quando a pessoa morria, de acordo com os egípcios, como eles acreditavam na vida após a morte, Anubis guiava essas pessoas até Horus, para ser julgado, para saber se essa pessoa realmente merecia essa vida plena após a morte. Mediante isso, como eles acreditavam na vida após a morte, eles constituíram um processo de mumificação. O que era isso? Eles tinham um processo de medicina que eles abriam o corpo das pessoas, tiravam os órgãos das pessoas, conservavam a hipótese e conservavam esse corpo da melhor forma possível. Por quê? Pelo fato de eles acreditar na vida após a morte, eles acreditavam que o corpo ia também juntamente com essa pessoa, porque se ela fosse na vida, sofresse alguma retaliação no seu corpo, isso também estaria presente após a morte. E os sacerdotes, eles que eram responsáveis nesse sentido de guiar o povo, E fora isso, os sacerdotes, eles se orientavam pelos astros. Então, além dos astros ter alguma coisa cósmica e mística, também auxiliava eles no processo de agricultura, no processo de organizar mesmo a forma de trabalho dentro daquela sociedade. Aqui vocês vão perceber que tem umas espécies de deuses, O deus maior era Osíris, ele é responsável pela vida após a morte. Tinha a Ísis, que era a deusa da fertilidade, Às vezes ela vinha na representação de vaca,
porque cada deus ele tinha uma representação de um tipo de animal. Por exemplo, Anubis era uma forma de cachorro. E assim era organizado essa presença religiosa dentro do Antigo Egito. Porque alguns desses deuses também, se vocês já assistiram, já estudaram mais sobre o Egito, ou já ouviu falar alguma coisa do Egito, essas pessoas que viviam dentro da família real, elas também eram aproximadas a alguma espécie de divindade, né? O faraó, logicamente, era Osíris, né? Por exemplo, a mulher do faraó ou a irmã do faraó era vista como Ísis, que era uma deusa da fertilidade. Como toda sociedade, né, o Egito era muito organizado. A gente chama de estratificado. Por quê? Porque ele tinha a sua hierarquia, né? O faraó, que era o líder supremo, tinha os nobres, né, que viviam ali próximo do faraó, e a família de faraó, e os sacerdotes também, que era uma sociedade muito bem vista pelo fato deles terem essa ligação direta com os deuses. Tinha os soldados, os escribas, os comerciantes. Então era bem estruturada essa sociedade no Antigo Egito. Tinha os escravos, os camponeses, então cada um tinha a sua função. A gente vê que hoje, nos nossos dias de hoje, não é tão diferente, porque a gente tem também uma organização social estratificada. Só que o Antigo Egito era muito organizado e cada um tinha a sua função dentro daquela comunidade, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Dúvidas, eu estou à disposição. Até o próximo.